amados irmãos, nesse momento eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Nós nessa manhã traremos um pouco do conhecimento acerca da lição de número 6 da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como título A Condição dos Gentios sem Deus. Nesta manhã está conosco o pastor Joventino, que estará também contribuindo para o nosso aprendizado. E nesse momento eu quero te convidar a fazer uma oração para darmos início à nossa Escola Bíblica Dominical. Gostaríamos de pedir ao pastor Joventino que pudesse fazer essa oração inicial para darmos início à nossa Escola Bíblica Dominical. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, maravilhoso, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui, ó Deus. Prepara-nos para transmitir a lição, nos dê a inspiração do Espírito Santo, sabedoria e capacidade, e aos corações para receber essa lição em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nesta manhã, como bem já falei, nós estaremos tratando a respeito da lição de número 6, que tem como título A Condição dos Gentios sem Deus. O nosso texto áureo está escrito: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios capítulo de número 2, versículo 11. Verdade prática. Outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Nessa manhã gostaríamos de convidar o pastor Joventino para que ele possa fazer a leitura bíblica em classe. Muito bem, meus amados irmãos, você que está nos acompanhando, nós estamos estudando o livro de Efésios e hoje iremos estudar especificamente dois versículos. Efésios capítulo 2, verso 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, chamado incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E aqui o autor também apontou Romanos 4, 12 ao 14, como uma espécie de base, para o comentário de Efésios. Romanos 4, 12 a 14, fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tiveram na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Bem, irmãos, nessa manhã, a introdução da nossa lição fala o seguinte: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto a promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Essas eram as 5 privações que existiam para os gentios. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. A primeira privação que os gentios possuíam era a questão da incircuncisão. Para quem não conhece, a chamada circuncisão dos judeus, ou circuncisão judaica, é a retirada do prepúcio do pênis. Isso era uma promessa que foi feita aos judeus, e todos aqueles que pertenciam a essa promessa deveriam fazer esse ritual, a retirada do prepúcio do pênis, que era a circuncisão judaica. No nosso primeiro subtópico, o conceito, ele vem apresentando o conceito de circuncisão. Como eu já falei aqui, o pastor Joventino ele vai fazer uma
ele vai aprofundar mais nesse tema, mas de antemão, para você que não tem ainda o conhecimento do que vem a ser a circuncisão judaica, foi o que eu acabei de explicar, é a retirada do prepúcio do pênis para os homens. Deixar isso bem claro, porque esse ritual era apenas para os homens, né, pastor? Não existia um ritual para as mulheres, era um ritual estritamente para o público masculino. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar o pastor Violentino, que vai estar aprofundando um pouco mais a respeito desse tema. Muito bem. O tema da nossa lição fala sobre a situação ou a condição dos gentios sem Deus. A gente precisa aqui entender uma coisa. Em Efésios capítulo 2, logo no início do capítulo, o apóstolo Paulo mostra como é que o mundo se encontrava, todos os seres humanos. Ele vai dizer, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, mas ele disse, nos vivificou estando vós mortos em vossos delitos e em vossos pecados, nos quais outrora andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, no qual também todos nós, aí Paulo está incluindo, está dizendo não só os gentios, andaram segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, mas também entre os quais todos nós também antes andávamos, e andávamos também nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, antes, Paulo apresenta a condição universal. Universalmente falando, todo ser humano sem Deus andava segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, andando nos desejos da carne e também nos desejos dos seus pensamentos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Ele, estando nós mortos em nossos delitos, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Ele virou a página. Agora Paulo, no versículo 11, 12 em diante, Paulo vai falar especificamente sobre os gentios. Aí, para o irmão entender, gentios são todos os povos que não são descendentes de Abraão por meio de Isaac e de Jacó, porque existem povos descendentes de Abraão que não são considerados povo de Deus, os descendentes, por exemplo, de Esaú, que é o filho de Isaac também, né? Mas Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Então os descendentes de Esaú não são considerados povo de Deus. O povo de Deus era considerado apenas descendente de Israel, que formou as 12 tribos. Todo o povo fora dessas 12 tribos, fora dos descendentes de Jacó, de Israel, dos 12 príncipes, né, estavam fora, estavam excluídos, não era povo de Deus. E qual é o termo que a Bíblia usa? A Bíblia usa a expressão gentios. Então, quando a Bíblia diz gentios, gentios, pessoas que estavam fora desses descendentes. Então, aqui no versículo 11 e 12, Paulo vai descrever qual era a situação, a condição que se encontravam os gentios antes da chegada do Evangelho. Eles estavam alienados, separados, distantes dos concertos e sem Deus, sem esperança no mundo. Então Paulo vai descrever isso. Ou seja, os judeus, os descendentes de Abraão, na pessoa de Jacó, eles tinham as promessas, eles tinham a esperança, sabia que vinha o Messias, mas os gentios estavam separados disso tudo, porque estas coisas Deus revelou ao povo. Deus revelou quem? Aos judeus. Por isso que a salvação vem dos judeus. E aí eu lembrei de um texto, só explicando aqui para os irmãos entender o contexto que Paulo está escrevendo e o que realmente Paulo está escrevendo. No capítulo 9 do livro de Romanos, ele vai dizer de que essas coisas pertencem aos israelitas. Ele diz assim, israelitas, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas,
dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e os cultos, e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Paulo aqui em Romanos 9 está falando que todas essas coisas pertenciam a quem? Os israelitas. A adoção, a glória, os concertos, as alianças, a lei pertencia ao israelita, o culto no templo, as promessas da vinda do Messias, dos quais era o Pai. Ou seja, nós, de outros povos, brasileiros, alemão, italiano, não tinha acesso a nada disso. Para a gente ter um pouco de acesso a essas coisas, tinha que tornar um prosélito, ou seja, um seguidor da religião do judaísmo. E mesmo assim sendo um prosélito, no templo, e aqui o texto não vai estudar hoje, mas na próxima lição, tinha uma parede que era meio muro, separado, que era um pátio, aonde os prosélitos ficavam. Então só quem tinha acesso às promessas de Deus, simbolicamente, no Antigo Testamento, eram os judeus. Então, no outro tempo, ele vai escrever, porque lembrai vós que no outro tempo, então, no outro tempo nós não tínhamos acesso a absolutamente nada. Isso no Antigo Testamento. Aí Paulo está fazendo aqui uma reflexão. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo, porque agora estamos vivendo em um novo tempo. Neste novo tempo antecipando, nós temos sim acesso a Deus, temos a circuncisão do nosso coração pela fé, operada pelo Espírito Santo. Nós vamos falar, não estamos sem Cristo, temos Cristo, não estamos sem esperança, estamos no concerto de Cristo, temos a esperança e Deus no coração. Ou seja, a nossa vida foi mudada, mas no outro tempo, lá atrás, sem Cristo, andávamos dessa forma. Então esse texto aqui vai apresentar a situação dos povos no mundo, como é que eles viviam. Então, recapitulando, primeiro Paulo fala da situação universal, todos nós andamos segundo os desejos da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros, ou seja, todos nós. Mas depois ele passa a apresentar especificamente como é que estavam os gentios. Os povos estavam sem esperança. Os judeus ainda tinham esperança de Messias, e nós não tínhamos esperança do Messias. Os judeus tinham as revelações, a lei, os 10 mandamentos, nós não tínhamos nada, estávamos completamente perdidos. Então a graça de Deus, ela superabundou aonde abundou o pecado, é por isso que Paulo usa essa expressão. Então, irmãos, nós percebemos o seguinte, que essa questão da circuncisão, ela era feita ou realizada ao 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou os estrangeiros comprados com dinheiro. Era esse procedimento realizado ao 8º dia. E lá em Gênesis, capítulo de número 17, versículo 23, nós vamos observar que Abraão, ele obedeceu a essa determinação de Deus. Lá em Gênesis, capítulo de número 19, versículo 23, está escrito: então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncisou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Aqui nós observamos a obediência de Abraão concernente a uma determinação de Deus, que era uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Nós vamos observar, pastor, que lá em Gênesis, capítulo de número 17, versículo 24, vamos observar que Abraão, quando ele obedece a essa determinação de Deus, Abraão tinha 99 anos de idade. 99 anos de idade quando ele obedece a essa determinação de Deus, conforme está escrito lá em Gênesis, capítulo 17, o versículo 24. Você pode acompanhar daí onde você está. E vamos observar também que nesse mesmo período, no versículo número 25, Ismael tinha aproximadamente 13 anos de idade. Então, observe que mesmo fora do tempo em que a lei de Deus determinava que fosse feita a circuncisão, mesmo assim Abraão foi obediente a Deus. Uma coisa que uma lição que nós podemos tirar disso é a obediência. A obediência, sermos obedientes
a Deus. Isso é interessante porque a lição nos permite fazer essa aplicação pessoal para os dias de hoje. A questão da obediência de Abraão, que serve como espelho para nós no dia de hoje, para sermos obedientes à palavra do Senhor. Dando prosseguimento, irmãos, essa circuncisão, ela tinha um significado religioso. No subtópico 2 vai apresentar isso aí, da nossa lição. O significado religioso da circuncisão. Na verdade, a circuncisão, o seu significado religioso, era para demonstrar a santificação na vida do povo de Israel. Esse ato de retirar o prepúcio do pênis era uma demonstração de santificação. E aí o pastor Joventino ele vai fazer esse comentário a respeito do significado religioso da circuncisão de uma maneira mais precisa, para que você possa compreender. Muito bem, voltando aqui, eu estou bem apegado ao versículo 11, que os irmãos do capítulo 2, os gentios, eles estavam separados da comunidade de Israel e eles eram apelidados de incircuncisos, né? Era um apelido que os judeus, em tom de menosprezo, de discriminação, diziam-se a respeito de nós, os gentios. Incircunciso, nós éramos chamados por eles dessa forma. Então eles consideravam as pessoas do pacto, da aliança com Deus. Como foi explicado pelo diácono Edivar, a circuncisão foi estabelecida no pacto de Deus com Abraão, presente em Gênesis capítulo 17. Quando Deus, fazendo um pacto, uma aliança, colocou a circuncisão como um sinal desse pacto fechado entre Deus e Abraão. Nesse pacto, todos os machos, ao nascer, com 8 dias de idade, com 8 dias de nascimento, deveria ser circuncidado. Como foi explicado, a circuncisão era a retirada do prepúcio, do órgão sexual masculino. Era uma cirurgia, né? Ali era um sinal de que aquela pessoa fazia parte do povo de Deus, que estava incluído no povo de Deus, no pacto de Deus com Abraão. Esse pacto de Deus com Abraão tem a centralidade da semente, isto é, de Cristo. Cristo é a semente de Abraão. Através dele veria o grande descendente, a descendência de Abraão, pelo qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas o orgulho dos judeus foi tão grande nisso que eles pecam, porque a circuncisão não era necessariamente para haver discriminação com os demais povos. Era para que eles pudessem entender que por meio deles veria a semente de Abraão, pelo qual seria ou pela qual seria abençoada todas as famílias da terra. Os judeus não entenderam essa dimensão universal do pacto de Deus com Abraão. Então eles consideravam que eles eram o povo de Deus e por isso discriminavam, certo? Qual era o significado disso aí? Era um pacto com Deus, porque religiosamente significava santificação posicional. Muitas dessas pessoas, embora eram circuncidadas, mas a circuncisão era apenas aparente, só no órgão genital. Eles não tinham santidade, coisa nenhuma. Mas ela significa santidade porque leva a entender de que essa pessoa estava separada para Deus. Justo. Entendeu? Dedicada a Deus, separada a Deus. Pertencia ao povo exclusivo, especial de Deus. A nação, o sacerdócio de Deus. Jesus Cristo, por exemplo, circuncidou. Jesus Cristo vai circuncidar porque ele é um legítimo, né? Ele é a semente de Abraão, ele é um descendente de Abraão, e não apenas um dos descendentes, ele é um descendente especial de Abraão. Então em Lucas capítulo 2, verso 21 diz: quando aos 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus pelo anjo que lhe fora posto antes de ser concebido. Então Jesus Cristo, quando completou 8 dias de nascido, Jesus também foi circuncidado. Jesus cumpriu toda a lei, todos os mandamentos.
Jesus foi circuncidado por ser um descendente exclusivo de Abraão. E nesse pacto, agora, e aí nós precisamos entender o seguinte: na concepção em que Paulo está falando, eles haviam uma discriminação, mas Paulo mostra que essa circuncisão, ela não tem valor algum, porque essa circuncisão da nova graça é a circuncisão do coração. E aqui a lição vai aprofundar que esse tema da circuncisão era tão sério entre os judeus, mas tão sério, que os judeus que se converteram a Cristo em Atos dos Apóstolos, eles continuaram circuncidando. E eles não foram proibidos a circuncidar. Os judeus continuaram circuncidando, e mesmo sendo cristão, e não houve em nenhum momento uma proibição. Quando foi que o tema começou a ser discutido na igreja de Lodivar? Quando houve a obra missionária, que os gentios começaram a se converter, especialmente pelo ministério do apóstolo Paulo e pelo ministério de Barnabé. Então, quando a igreja se espalhou entre os gentios, os judeus, especialmente alguns irmãos que vieram da seita dos fariseus, achavam de que os irmãos deveriam circuncidar. E eles foram, ensinavam, exigiam, e isso provocou dentro da igreja da era apostólica, não é a igreja atual da era apostólica, mas um intenso debate da circuncisão. Hoje o negócio é simples, a gente fala circuncisão, os irmãos nem sabem que negócio é esse, qual é o significado. Mas ali naquele contexto não. E Paulo, ele se posicionou contra, ele dizia de que não era obrigado os irmãos gentios circuncidar, porque para Paulo a verdadeira circuncisão era do coração. E aonde está escrito, aonde que ele vai mostrar que essa verdadeira circuncisão era do coração? Pelo menos aqui em dois textos eu gostaria de mostrar. Romanos capítulo 2, versículo 29. Mas o judeu é o que é no interior, a circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então ele vai mostrar que a verdadeira circuncisão era aquela que estava no coração. Também ele vai mostrar isso e vai dizer de que a circuncisão não tem valor algum, em Gálatas capítulo 5, isso para os gentios. Depois eu vou voltar ao debate para mim concluir esse tópico. No livro de Gálatas 5, o Epístola aos Gálatas, ele vai explicar isso aqui, ele vai dizer aqui, ó: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, de Cristo nada vos aproveitará. De novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então Paulo dizia, se você deixar circuncidar-se por causa da salvação, achando que ao circuncidar vocês vão conseguir a salvação, Cristo não presta para vocês e nada vale. Por que Cristo não vale? Porque a salvação, ele já havia dito, é pela graça mediante a fé em Cristo. Não é pelas obras da carne, não é pelo símbolo na carne, não é por tirar uma parte de um órgão, né, o prepúcio do pênis que vai levar a salvação. Paulo achava isso desnecessário. Aí ele vai dizer, então Cristo não aproveita para vocês. Está dizendo no contexto de salvação, que depois eu vou aqui apresentar a moderação do tema. Aí em seguida ele vai dizer o seguinte: se vocês deixarem circuncidar, vocês precisam, portanto, guardar toda a lei. Porque se o homem guardar toda a lei, ele era salvo. Mas ninguém consegue guardar toda a lei. Ninguém é salvo pela lei, porque ninguém consegue guardar toda a lei. Todo homem peca. A Bíblia diz que não há justo que não peca. Então Paulo apresenta isso, ele vai dizer que a circuncisão é do coração. Mas onde vai, esse debate foi tão grande, esse negócio não foi simples na igreja primitiva não, que através desse debate da circuncisão é que provocou o primeiro concílio da igreja registrado em Atos capítulo 15. Então Paulo, Barnabé e alguns irmãos desceram para Jerusalém e reuniram todos os apóstolos, com os apóstolos vivos, claro, todos os apóstolos, com os anciãos da igreja, que eram os pastores já naquele momento, os presbíteros da igreja. E a Bíblia diz que sobre isso houve um intenso debate. Eu estou usando a palavra debate, a Bíblia usa a palavra contenda.
Aqui, ó. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: varões e irmãos. Aí Pedro deu o discurso dele. Ou seja, não foi fácil para a igreja apostólica decidir se deveria circuncidar ou não. Mas depois de intenso debate, veio as palavras de Pedro, dizendo que não era necessário, que Deus aceita também os gentios. Veio a palavra do apóstolo Paulo, que mostrou o quanto Deus fez entre os gentios sem a circuncisão. E veio a palavra de Tiago, que era o presidente da sessão, daquele concílio, o meio-irmão de Jesus. E a Bíblia diz de que, o que acontece? Eles decidiram de que não era necessário circuncidar, ok? Não era necessário circuncidar, porque a circuncisão era um pacto de Deus com Abraão. Só que Deus fez um novo pacto, e o novo pacto foi feito entre Deus e Jesus Cristo. E o símbolo desse novo pacto atualmente agora é a carne e o sangue de Jesus Cristo, que é distribuído simbolicamente na ceia. Então nós, os cristãos, não temos necessidade de fazer a circuncisão, ok? Agora, me entenda aqui uma coisa: isso é feito para a salvação. Agora, se alguém quiser fazer a circuncisão meramente por uma questão de saúde, ou porque quer preservar o costume, alguma coisa assim, não existe problema nisso não. Não existe nenhum problema. Inclusive, a gente sabe que, a depender da situação, uma questão de saúde, né? É orientado a fazer, ok? Você não pode se circuncidar achando, era isso que Paulo está dizendo, para conseguir a salvação, como se fosse forma, porque o discurso deles era esses aqui, ó. Fosse uma barganha, né? Uma barganha para salvar, aqui, ó. Capítulo 15. Então alguns que tinham descido das Judéias ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Paulo estava se apegado a isso aqui, não poder salvar-vos. Era isso aqui que Paulo era veemente contra. Então os irmãos, hoje não tem esse debate não, mas os irmãos diziam: se não circuncidar não pode salvar. Não, Paulo dizia: não, com circuncisão ou sem circuncisão, quem acredita em Jesus está salvo. Agora eu quero fazer aqui uma observação. Hoje também existem muitas coisas que a gente coloca para tentar conquistar a salvação, mas a salvação é exclusivamente por Jesus Cristo. Então a gente cria dias: se não guardar tal dia não pode ser salvo, é mentira. Olha, se você não fizer isso e aquilo, você não pode ser salvo. A gente criou as obras como meio de salvação. Nada disso salva. O que salva é Jesus Cristo, Jesus o Salvador. E se você tiver fé nele e obedecer a sua palavra, você será salvo. É essa a aplicação. Mas voltando a Efésios capítulo 2, versículo 11, Paulo vai dizer que antes éramos chamados incircuncisos, ou seja, nós éramos discriminados, abandonados, rejeitados por aqueles que se diziam povo de Deus. A nossa situação não era fácil. Observe, irmãos, que para os judeus dessa época, para se considerar salvo era necessário você circuncidar-se. Mas o apóstolo Paulo, ele deixa muito bem claro essa questão, que para ser salvo basta crer em Cristo Jesus. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Como bem explicou o nosso pastor Joventino, não é nenhum ritual que vai nos garantir a nossa salvação, não vai ser uma guarda de um determinado dia que vai nos garantir a salvação, não vai ser as nossas obras que vai nos garantir a nossa salvação. Quem nos garante a salvação é Cristo Jesus. E a epístola de Paulo aos Efésios, ela deixa muito bem claro isso, que a salvação está em Cristo Jesus. Interessante, irmãos, que eu estava pesquisando, pastor, esse tema da questão da circuncisão linkada com o tema de santificação. Para os judeus a santificação era instantânea, você circuncidou-se, você estava salvo. Mas para nós que pertencemos à nova aliança, que temos a Bíblia Sagrada como manual de regra e prática, nós sabemos que a santificação ela é progressiva na vida do salvo em Cristo Jesus. A salvação ela é progressiva. O que é instantânea na vida do salvo em Cristo Jesus é a justificação, conforme está escrito em Romanos
capítulo 5, versículo 1. A justificação, isso em nossas vidas, ela é instantânea. Tendo sido por justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando levantamos a mão e aceitamos a Cristo como nosso único e Salvador, somos naquela mesma hora justificados. Nossos pecados são perdoados e o nosso nome é escrito no livro da vida. Louvado seja Deus. A circuncisão do coração, o senhor quer fazer algum comentário, pastor? Não, eu acho que já ficou bem claro esse negócio da circuncisão. E aqui está, eu acho que o tema aqui está esgotado. Agora, aí depois Paulo continua no versículo 12, ele fala que além da discriminação, ele fala da nossa realidade. Porque o versículo 11 é a discriminação dos judeus contra os gentios. Eles nos apelidavam, nos chamavam, criticavam da gente. Vocês incircuncisos. Com isso, estava acompanhado uma série de conceitos. Eles queriam dizer que a gente não fazia parte do povo de Deus. Era mais ou menos dessa forma. Era o menosprezo isso aí. Versículo 11. Partindo agora, pastor, para o nosso tópico 2, que faz parte daquelas 5 restrições que os gentios possuíam, nós observamos que para os judeus, os gentios, eles tinham uma vida sem Cristo. Era uma das restrições. Os judeus acreditavam que aquele que não fazia parte da aliança não poderia ser salvo e não fazia parte da promessa. A nossa lição vai deixar muito bem claro isso no subtópico 1 e tópico 2. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada, os gentios, o apóstolo traz à memória que, naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Indica que a religiosidade dos tempos era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Uma coisa que eu acho interessante, pastor, é que mesmo vivendo em pleno século XXI, ainda existem grupos religiosos heterodoxos que acreditam que ainda rituais, obras, são capazes de salvar. Nós observamos isso em pleno século XXI, que ainda existem esses grupos heterodoxos religiosos que pensam dessa forma, que guarda de dias, obras, é capaz de salvar. E nós vamos observar aqui no subtópico 2 que essas pessoas que eram estranhas eram gentios, não é isso mesmo? É interessante, como eu falei, primeiro ele fala da situação geral, agora ele fala da situação dos gentios, dos povos do mundo, né? E aí o versículo 12, ele naquele tempo quando? No tempo antes da gente conhecer Jesus Cristo. Então, isso aqui é válido até para os dias atuais, continua também da mesma forma. Aí ele apresenta 5 tragédias relacionadas aos gentios, né? Que resume em uma só palavra: alienação, distância de Deus. A nossa lição divide esses 5 em 2 tópicos, ele bota 3 em um e 2 em outro, mas na verdade são 5, poderia ser apenas um tópico. Ok? Didaticamente ele vai dividir aqui, olha. Ele vai dizer, primeiro, estavam sem Cristo. Segundo, separados da comunidade de Israel. Terceiro, estranhos aos conceitos da promessa. Quarto, não tendo esperança. Quinto, sem Deus no mundo. Essa era a tragédia dos gentios. Ok? Eles estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança em Deus no mundo. Comentando cada um desses tópicos, Diácono Edmar, rapidamente, e depois nós vamos aprofundando mais um pouquinho. O horário já vai passando, daqui a pouco nós estamos dando 12. Né? Encerrando também a nossa BD. É a nossa BD. Então é rápido, não é porque a gente está aqui já com quase 35 minutos falando, ok? Mas observe bem, estávamos sem Cristo. Por que estávamos sem Cristo? Significa de que nós, os gentios, não tínhamos a promessa do Messias. Nós não tínhamos a concepção da vinda do ungido de Deus para salvar o mundo. A Bíblia diz que a salvação vem dos judeus. Então não tinha. Os judeus, sim, os judeus tinham esperança do Messias. Sabia que Cristo poderia vir, mas nós estávamos sem Cristo, não tinha essa esperança. E sem Cristo também no mundo. Aí ele continua, separados da comunidade de Israel. Ou seja, a comunidade de Israel fala da cidade, do povo, do cidadão, dos quais pertencia a Deus. Então nós estávamos separados, é isso resumindo aqui, desse povo. Ou seja, eram tão separados, a próxima lição vai falar sobre isso, que havia uma parede de separação
que estava no meio. E nós tínhamos inimizades com judeus e gentios. Havia uma separação. O pecado separa. O pecado separou o homem de Deus, Caim de Abel. O pecado separa os casais. E o pecado separa os céus da terra e separou os judeus dos gentios. Então nós estamos alienados, separados. Depois ele vai dizer que estranhos aos concertos. O que é estranho? Estranho é aquilo que não tem conhecimento. Então quando alguém chega e fala assim, fulano aqui é estranho, a gente não conhece. Então quando Paulo diz assim, estranho aos concertos, a palavra concerto fala das alianças. É porque no Antigo Testamento Deus fez aliança. O que é aliança? São pactos. Pactos são compromissos. O que é uma aliança no casamento, simbolizada aqui por nós? É um pacto que você faz com uma pessoa. E esse pacto ele é religioso, civil e moral. Religioso, civil e moral. Ele é religioso porque envolve a espiritualidade, o pacto do casamento. Ele é civil porque envolve a lei, está lá no Código Civil. Ele é moral porque ele é moral. Porque você vai passar a conviver com uma pessoa da qual você não pode trair essa pessoa, você não pode ter outra pessoa, o seu relacionamento sexual deve ser com essa pessoa. Então o casamento é esse pacto. Então, semelhante ao casamento, Deus fez alguns compromissos. Pacto. Primeiro, com Abraão. Da tua descendência abençoarei toda a família da terra. Segundo pacto com Moisés, bendito serás. O terceiro pacto com Davi. Deus faz um pacto com Davi dizendo que de Davi o seu trono seria eterno e o seu descendente ocuparia o seu trono. E esse descendente é Jesus Cristo. Então esses pactos que Deus fez com Abraão, que Deus fez com Moisés, dando os 10 mandamentos, tirando o povo do Egito, o pacto que Deus fez com Davi, estabelecendo permanentemente o seu trono e dando o seu trono ao descendente de Davi, que é Jesus Cristo no Novo Testamento, nós não vamos aprofundar necessariamente, mas só para dizer, todos nós não era estranho, não conhecíamos esses pactos, não tínhamos acesso a esses pactos, nós não se importávamos com isso. Então por isso que o texto vai dizer que era estranho aos pactos da promessa. E aí vem, não tendo esperança, ou seja, não tínhamos confiança. A filosofia grega, irmão de Vá, colocou no homem um desespero, porque ela girava em torno do moderno existencialismo, que diz que tudo aqui e agora ao mesmo tempo. O ser humano ele vive aqui, para aqui, daqui, morreu, acabou, ele simplesmente vira pó. A física vai dizer, ou a química vai dizer que ele se transforma em alguma outra coisa, e a sua existência como pessoa, identidade, ela vai ser eliminada. Então colocou desespero nos corações. Não havia esperança de ressurreição, mas Jesus Cristo trouxe a esperança. E no fundo andavam sem Deus. Isso não quer dizer que os povos eram ateus, era porque eles tinham outros deuses que não eram o Deus verdadeiro. Eles viviam no mundo da idolatria e Deus não divide a sua adoração com ninguém. Então essa era a condição caótica, trágica dos nossos gentios. Então ele apresenta aqui exatamente esses 5 pontos que a lição vai dividir e subdividir. Fazendo um resumo geral. Verdade. Bem, irmãos, nós... Porque se você não entendeu essa, você já entendeu a parte do que ele entendeu. De uma maneira assim bem didática, nós apresentamos para os irmãos a nossa escola bíblica dominical, a 6ª lição. A 6ª lição hoje ela foi bem resumida, porque ela se resumiu apenas a 2 versículos. 2 versículos. Isso. E aí nós acabamos destrinchando bem esses dois versículos. Eu quero fazer a observação do seguinte, porque nós costumamos, Diácono Ferreira, ler a Bíblia muito dividida, com versículos e capítulos. E isso aqui contribuiu na história. A gente sabe que a Bíblia foi dividida em capítulos no 13º século e em versículos no século XVI. Ok? Mas observe bem, só chamando a atenção aqui. A lição vai continuar domingo, mas na própria lição aqui tem apenas, no próprio texto, tem apenas um ponto de segmento. Eu até aconselho as pessoas, e eu faço isso quando estudo algum livro da Bíblia, colocar em parágrafos,
que nós chamamos teologicamente de pericopes, ok? Mas ele vai dizer assim, observa como é interessante a adversativa. Vou ler o versículo 12. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao conselho, não tendo esperança, sem Deus do mundo. Ponto de segmento. Mas agora, em Cristo, observa a contradição. Noutro tempo, naquele tempo, agora o tempo presente. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavam longe, já pelo sangue de Cristo, chegasse perto. Ou seja, a nossa história foi mudada. A página foi mudada. Agora, no presente, em Cristo, estavam longe e nos aproximavam. Não era povo e tornamos povos. Não tínhamos a promessa e temos a promessa. Não era herdeiro da aliança, temos a aliança agora. Estávamos sem Cristo, temos Cristo. Vivia sem Deus, e agora a gente tem Deus. Louvado seja Deus. Pastor, nós gostaríamos de encerrar a nossa escola bíblica dominical, mas isso transmitindo aqui uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação. Não que a gente salve, mas quem salva aqui é Cristo Jesus. É Ele que nós estamos aqui apresentando nessa manhã, nessa live. Nós temos uma mensagem, a mensagem de Cristo e a mensagem ao próprio Cristo. É o próprio Cristo, justamente. E como nós estamos falando aqui de judeus e gentios, pode ser que esteja nos acompanhando, nos ouvindo, alguém que ainda não fez esse pacto, essa aliança com Cristo. E nós queremos te convidar para que você possa fazer esse pacto, para que você possa fazer parte desse povo que vai morar no céu, desse povo escolhido, regenerado, transformado, santificado, justificados e eleitos em Cristo Jesus. Então, nessa manhã, pastor, nós gostaríamos de encerrar a nossa escola bíblica dominical com essa mensagem de esperança, com essa mensagem de salvação, que é Cristo Jesus. Eu gostaria que, em rápidas palavras, o Senhor finalizasse essa escola bíblica dominical com essa palavra de esperança para esse irmão, essa irmã que está nos ouvindo. Olha, nós estamos vivendo um momento de desespero, de destruição, um momento onde as pessoas têm perdido a esperança. Muita gente está exatamente como o texto diz aqui, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas o que eu quero dizer para você é que você não precisa se desesperar-se. A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas tudo ele fará. Você deve se entregar a Jesus Cristo. Concernente à esperança futura, você deve aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Ele é o único caminho que leva o homem aos céus. É Ele que nos aproximou de Deus e mudou a história das nações. Vamos estudar de hoje a 8, é interessante. Algumas ideologias pregam a luta das classes, mas a Bíblia Sagrada prega a união das classes. Em Cristo não há judeu, nem grego, não há macho, nem fêmea, não há escravo, nem livre. Todos nós somos um. Isso quer dizer o seguinte, em Cristo não há diferenciação de povos. Em Cristo não importa o sexo. Em Cristo não importa a tua posição social, se você é empregador ou empregado. O importante é que em Cristo todos nós somos um, fazemos parte de um só povo e podemos viver em plena harmonia, porque a santidade, o pecado traz a separação, mas a santidade traz a harmonia, traz paz. A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Entrega-te ao Senhor Jesus Cristo, confia nele, não abandone a fé. E em nome de Jesus, esteja acompanhando as nossas programações e faça um pacto com Jesus Cristo. O judeu diz que não eram estranhos ao pacto. Agora você pode pessoalmente ter um pacto com Jesus Cristo. Uma aliança de fidelidade com Jesus Cristo. Não é aceitar uma nova religião. Não é isso não. Não estou lhe convidando você vir para a Assembleia de Deus, para a Batista, não. Venha para Jesus Cristo e depois você escolhe a igreja que você quer congregar. Jesus Cristo não é opção. Jesus Cristo é, na verdade, não é alternativa. Jesus Cristo é o único caminho que te leva aos céus. Aceite-o no coração e que Deus te abençoe. Queridos e amados irmãos, então assim nós encerramos a nossa escola bíblica dominical com a certeza de que você foi edificado pelo ensino glorioso
da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Senhor Jesus, muito obrigado pelas tuas bênçãos sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre o teu coração, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo domingo. Até o próximo. Hoje à noite a gente está aqui às 19 horas com um culto em homenagem às mães. Hoje à noite. Nos acompanhe.